novo. Temos fumaça. Em algum ponto aqui saiu fumaça. Ai, queimei meu dedo. Literalmente explodiu. Dá pra ver o buraco que tá aqui. Eu acho que eu perdi as duas placas. Fala galera, Alexandre aqui. E aconteceu. Eu finalmente explodi alguma coisa. Eu não tô feliz com isso não, porque eu não só explodi o meu NE555, quanto eu fritei meus dois circuitos que eu já tinha soldado. Então será que eu vou conseguir salvar o projeto do exaustor? Então bora pro vídeo pra descobrir. Mas antes de a gente falar sobre a explosão, vamos começar do começo. Então eu decidi começar o projeto do Case com algo que eu não fazia há muito tempo, que é desenhando. Então eu comecei a fazer alguns rabiscos e tentar definir uma forma, pelo menos um norte, pro design do Case, não necessariamente os detalhes que eu coloquei no desenho eu iria seguir à risca na hora da modelagem, mas era mais para ter um norte. Então eu acabei chegando em dois modelos que mais me agradaram, que foi o 1 e o 3, mas vocês vão ver que eu simplifiquei muito na hora de fazer a modelagem. Então como esse era o meu primeiro projeto começando do zero, eu decidi fazer o Case o mais simples possível para evitar ter mais dor de cabeça e deixar o projeto mais difícil do que o necessário. Então com a ideia em mãos, a primeira coisa que eu fiz foi entrar no site do fabricante do fan para pegar um desenho técnico e fazer uma modelagem básica desse fan no Maya para eu ter uma ideia do tamanho e conseguir projetar o case em volta desse fan. Então eu segui à risca o desenho detalhado, tanto de furação quanto de tamanho. Daí eu parti para começar a modelar a forma geral desse case. Eu não me preocupei muito em como eu ia encaixar, onde que iam ser os furos, onde iam ser os encaixes nesse primeiro momento, porque eu só queria definir a forma geral dele, onde eu ia colocar as coisas. Mais um esboço do que eu queria. Depois de fazer essa primeira parte de modelar as formas básicas, eu fiz uma modelagem rápida também da placa perfurada, só para eu também ter uma ideia de onde eu ia posicionar, para conseguir visualizar um pouco onde cada coisa ia ficar. Depois vocês vão ver que eu tive alguns problemas com tamanho. Eu estava mais pensando em onde eu ia localizar as coisas espacialmente do que propriamente se elas iam encaixar ou não. Depois disso eu comecei a trabalhar na parte de encaixe do fan com a parte principal do case. Eu fiz ali 4 abinhas para eu poder parafusar. Depois disso eu comecei a trabalhar no furos do LED do potenciômetro. Essa parte foi bem simples, eu basicamente peguei as medidas usando um paquímetro e uma régua e fiz alguns furos no case. Depois a parte do botão, que foi a parte mais trabalhosa, eu projetei ali um sisteminha que eu não precisaria usar molas. A própria mola que já tem no botãozinho, ia ser o suficiente de acionar e desacionar o meu botão impresso em 3D. Então, feito toda essa parte, o que eu fiz foi exportar tudo para o fatiador 3D e começar as impressões. Eu não gravei essa parte de impressão porque é uma parte bem maçante, então é basicamente a impressora funcionando por 18 horas. Agora eu já tô com todas as peças impressas. Todas essas peças levaram mais de 14 horas de impressão, mas eu tô com todas elas prontas aqui para montar. A que demorou mais foi essa daqui, acho que foi cerca de 4 horas e meia, com uma impressão relativamente de boa qualidade. Eu espero que dê tudo certo com essas impressões. E agora eu vou começar a montar. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar essas porcas, esses nuts, em alguns buracos que eu deixei aqui na minha impressão. Isso daqui é uma porca que com o calor eu introduzo no buraco e ela derrete o plástico e se funde nessas ranhuras que ela tem aqui do lado. Então ela fica mais firme e por dentro ela tem uma rosca que eu consigo parafusar esse parafusinho aqui. Eu tenho que pegar essa porca dourada, colocar aqui, aí com o ferro de solda eu vou esquentar isso aqui e empurrar. Então essa porca vai se fundir no plástico, formando uma rosca com uma resistência mecânica muito maior do que se fosse direto no plástico. Então eu vou fazer isso e já volto. Então a próxima coisa que eu preciso testar aqui é se esses buracos que eu deixei aqui para o potenciômetro, LED, botão, vão dar certo. Então eu tenho um potenciômetro solto aqui, eu só vou testar para ver se ele vai passar no buraco. Ele entrou, eu deixei ele bem apertado, então a ideia é que quando eu colocar essa porca aqui, o próprio aperto da porca já segura esse potenciômetro no lugar e impeça que quando eu gire ele gire junto. Então acho que tá ok o potenciômetro. Acho que eu deixei o buraco do LED muito próximo do potenciômetro. Talvez se eu alargar um pouco o buraco do LED e conseguir fazer ele entrar mais, eu consigo deixar o potenciômetro junto aqui. Mas deixa eu testar o botão antes para saber se vai funcionar, porque não adianta eu fazer uma gambiarra para consertar esse problema e o botão não funcionar. Eu acho que tá funcionando. Eu só tô com medo dele ter ficado pressionado. Não, mas acho que tá funcionando.
Acho que eu consegui resolver esse problema, não ficou da melhor maneira possível. Eu acho que vai funcionar, não vou precisar reimprimir essa peça. Ufa, agora vamos pro próximo problema. Bom, então agora eu vou montar toda essa parte de uma maneira mais finalizada, para que eu já consiga colocar as placas e o fan aqui e fazer uma primeira montagem de tudo junto. Então já volto. E aí galera, o pior aconteceu e eu não filmei. E eu terminei de montar e soldar tudo aqui. E na hora que eu fui testar, dessa vez explodiu. O CI aqui, o NE555 do PWM, literalmente explodiu. Dá pra ver o buraco que tá aqui. Infelizmente não filmei, mas foi uma explosão bem considerável. E eu não sei o que eu fiz de errado, porque eu simplesmente soldei as coisas que estavam soltas aqui. Eu espero que eu não tenha perdido o meu fan. Ai meu Deus, o problema maior não foi nem isso aqui ter explodido. O problema é que eu vou ter que refazer tudo isso aqui. E isso vai dar um trabalhão. E eu vou ser imprudente e colocar isso aqui na tomada de novo. Temos fumaça. Em algum ponto aqui saiu fumaça. Ai, queimei meu dedo. Galera, eu descobri o que eu fiz de errado. Eu não tô acreditando que eu fiz isso. Deveria ter verificado. Os cabos da fonte, vi esse cabo aqui, ó, que tem essas listas brancas. E eu automaticamente identifiquei ele como negativo e o outro como positivo. Mas usando o multímetro aqui para conferir, eles são invertidos. O que tem a faixa branca é positivo e o que não tem é negativo. Eu alimentei minha placa invertida. Agora eu vou identificar tudo que queimou aqui, o que dá para salvar e começar do zero. Eu vou verificar se meu fan queimou. Pelo menos o fan não queimou, isso já é um bom sinal no meio escalço. Galera, eu fiz mais alguns testes aqui e eu acho que eu perdi as duas placas. Eu não sei exatamente o que queimou aqui, se foi o 555 ou se foram os transistores, mas essa placa aqui também não está respondendo. Fica a lição, nunca coloque nada na tomada sem verificar antes. Essa eu aprendi da pior maneira possível. Então eu vou fazer tudo de novo e eu volto quando eu tiver alguma coisa. 2000 anos depois. Voltei, passaram-se 2 dias desde a minha pequena explosão. Os componentes que eu perdi foram esses até o momento, mas eu ainda não testei esses dessa placa. Então provavelmente vai ter mais componente queimado aqui com a minha pequena inversão de polaridade. Então eu tive que remontar as duas placas, ressoldar tudo. O lado bom é que eu tive um melhor resultado dessa vez. A solda ficou bem melhor, os pontos de solda ficaram bem melhores, um pouco mais organizado, apesar de ter bastante fio, mas a segunda vez ficou bem melhor, tá bem mais organizado. Eu já montei tudo, tá tudo soldado e colado aqui no meu case, na parte principal. Inclusive eu já até passei o fio da fonte aqui para dentro, mas dessa vez eu identifiquei qual que é o positivo e qual que é o negativo para não ligar errado de novo. E agora meu desafio é colocar tudo isso aqui dentro e terminar de montar o case. Voltei. Eu acabei optando por reimprimir tudo e eu já imaginava que na hora que eu fosse montar ia ficar apertado para eu colocar as placas perfuradas aqui na lateral. Ele até coube, mas com certo esforço, porque eu não levei em consideração que eu ia ter mais esses fios. Eu tenho uma quantidade considerável de fios passando pelas laterais e ficou muito apertado. Então eu optei por fazer alguns ajustes no projeto e reimprimir tudo de novo. Os ajustes que eu fiz foi, eu deixei um pouco mais largo e um pouco mais alto proporcionalmente, para eu ter mais espaços para acomodar a placa aqui e os fios. Eu também ajustei a distância do LED pro potenciômetro, para que eles coubessem aqui de um jeito mais fácil de montar. Tanto é que lá dentro tá bem mais tranquilo de trabalhar. O vídeo dessa montagem, de eu colocando a placa e finalizando a montagem, se corrompeu, mas não foi nada demais. Eu simplesmente montei case do jeito que eu montei o outro. Eu coloquei os nuts com o ferro de solda. A única coisa que eu fiz foi encaixar a placa aqui. Eu não usei
usei nenhum tipo de grampo ou de cola, eu só coloquei elas aqui, ela tá solta aqui. O que tá segurando ela mesmo é a distância e os fios. E fechei. Eu deixei a grade só como um encaixe, então para eu fechar tudo, é só encaixar a grade e ele fica pronto. Se você assistiu o vídeo até aqui, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal, que vão ter muito mais vídeos iguais a esse. Então, galera, o que nos resta saber se isso aqui tá funcionando. E vamos descobrir isso agora. Bom, eu tô com a minha placa de sucata aqui que eu uso para treino. É uma placa de rádio antiga, então vamos testar para ver se o nosso extrator está funcionando devidamente. Vou ligar ele. Ele ligou, esse é um excelente sinal. Aqui tá o LEDzinho dele funcionando. E ele tá no mínimo, ele tá sugando bem pouquinho. Vamos ver se ele vai sugar alguma coisa nessa... Ó, no mínimo ele tá sugando, galera. Ah, tá funcionando. Vou aumentar um pouco a velocidade dele. Perto do meio da força dele, vamos fazer fumaça. Ó, galera. Caraca, não vou mais respirar fumaça. Agora eu vou colocar ele no máximo. Agora no máximo ele tem um ruído, mas não chega a incomodar. Tanto é que o microfone nem chega a captar o ruído, mas ele tem um certo ruído. Vamos ver como que ficou esse fluxo de ar aqui para puxar a fumaça. Vamos lá. A fumaça não chega nem a levantar, galera. Ela já vai beirando aqui a placa. Deixa eu colocar mais fluxo. Olha. Olha só. Ficou muito bom. E, galera, eu não chego nem a sentir o cheiro da pasta. Aquele cheiro ardido, né? Que queima o nariz. Ficou muito bom. Ficou melhor do que eu imaginei. Nem nos meus melhores planos eu acharia que ia ficar tão bom assim. E eu vou disponibilizar todos os arquivos do projeto, tanto o esquemático do Falstad, quanto os arquivos 3D do case e a lista de materiais lá no Discord. Então tem link do nosso canal do Discord aqui na descrição. Corre lá que os arquivos vão estar todos disponíveis. E eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do projeto. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu. Fui. Ah, mas eu vou fazer uma fumaça aqui. Não acredito que fui eu que construí.